Com a palavra, o deputado João Williams. Obrigado. Nós realizamos ontem, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, uma audiência pública sobre esse tema, o tema do morticínio de jovens negros no DF, na periferia do Distrito Federal. E um professor da UNB, que realiza uma pesquisa nessa área, trouxe uma questão interessante, que ele falava acerca da indiferença, quer dizer, esse problema é um problema de segurança pública, é um problema de gestão, digamos assim, da segurança pública, é um problema que vai envolver a aprovação de leis nessa casa que são fundamentais, políticas públicas articuladas pelos 3 entes da federação. É importante que a gente compreenda, né, que essas mortes não vão reduzir se a gente não tiver esse apoio articulado, mas antes de tudo, envolve uma dimensão do imaginário, ou seja, do imaginário das pessoas acerca do lugar do negro na vida delas e na vida em geral. O deputado falou aqui que as pessoas não se importam, há sempre uma comoção nas cidades quando uma pessoa branca, uma criança branca, é morta, e quando uma criança negra aparece num terreno baldio qualquer, aquilo não causa comoção. As pessoas são indiferentes a essa morte, como as pessoas são indiferentes a ver uma criança de 10 anos ou de menor idade nas ruas vendendo. Elas acham absolutamente natural incorporada à paisagem. Se a criança for branca, causa um estranhamento e vai se perguntar quem é o pai. Por que você está aqui na rua sozinho? Mas se é uma criança negra, trata-se da ordem do natural, como se o destino dela fosse esse, e o destino dos negros fosse morrer. Então, são mortes que não nos sensibiliza. E isso tem a ver com o imaginário, e esse imaginário é construído, claro, por uma série de instituições e de aparatos conceituais que vão colocando o negro num lugar. Essa é a verdade. Então, o enfrentamento dessa situação envolve essa disputa de imaginário. Volto a dizer, eu disse isso ontem e volto a dizer hoje. E aí essa disputa do imaginário tem a ver com a democratização dos meios de comunicação, com o debate acerca da comunicação, do direito à comunicação, do direito à informação. É inadmissível que programas de televisão continuem fazendo associação entre criminalidade, pobreza e negritude através do seu noticiário. As pessoas assistem, são bombardeadas por essas mensagens que configuram e reconfiguram o seu imaginário acerca da violência urbana. Então, elas identificam a violência urbana como vinda de zonas pobres, periferias, favelas, morros, invasões. Elas identificam a violência como gerada, produzida por pessoas pobres e pessoas negras, porque é essa violência representada nesses programas como a violência que deve ser alvo da polícia. E, portanto, os próprios abusos do uso legal da força por parte das polícias civil e militar é justificado no perigo dessas classes, na categoria dos suspeitos, na categoria dos perigosos. Então, esse debate aqui, a CPI vai ter que dialogar com essa questão da democratização dos meios de comunicação e ela vai ter que dialogar, queira ela, quer não, com a questão da guerra às drogas. A guerra às drogas como política de Estado para tratar da questão da drogadicção. Quer dizer, nós vamos ter que encarar os custos da guerra às drogas. Os custos para os cofres públicos e os custos sociais. Quantas pessoas estão sendo encarceradas, quais pessoas estão sendo encarceradas, quantas pessoas estão morrendo, quais pessoas estão morrendo em nome da guerra às drogas. E aí, o exemplo que o deputado Paulão traz é um exemplo significativo da seletividade dessa guerra às drogas. Ela não se abate da mesma forma sobre o território, ela não se dirige às mesmas pessoas da mesma maneira. Certo? Então, a gente vai ter que dialogar. E vamos ter que dialogar também com o resultado da Comissão da Verdade, Memória e Justiça, quer dizer, da Comissão da Quase Verdade, Quase Memória e Quase Justiça. Mas a gente vai ter que dialogar com o relatório da comissão porque a prática de tortura e a identificação de um inimigo, que a partir das quais, a prática de tortura e a identificação de um inimigo a partir da qual a Polícia Militar e a Polícia Civil agem, né, tem a ver com a herança da ditadura militar. Tem a ver com uma herança que não foi enfrentada e que as polícias continuam lançando mão dessa herança, né, da identificação de um inimigo e o extermínio desse inimigo. Então, essa CPI, é uma pena que a nossa relatora não esteja aqui, ela vai ter que dialogar com o relatório da Comissão da Verdade, ela vai ter que dialogar com a questão da guerra às drogas, ela vai ter que questionar os custos da guerra às drogas. Isso é fundamental e pensar, né, quais são as soluções, quais são as alternativas a essa guerra às drogas. O Uruguai é um exemplo aí da legalização e regulamentação da maconha como meio de reduzir o número de homicídios, e conseguiu reduzir. Então, é isso.